Então, continuamos a segunda parte. Seguimos com Lucas 10 e não Lucas 11. Né? Então, podemos falar que a parábola começa aí no versículo 25 e não no versículo 30. Então, Lucas 10, versículo 25. Então, estamos no versículo 30, quando Jesus disse, Jesus retomou. Então, a resposta de Jesus à pergunta do legista, responde com a parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Então vejam que aí temos um encontro entre esse homem semi-morto e o sacerdote. Então, dois homens que vêm de peregrinação, e ir a Jerusalém em peregrinação é ir ao encontro do rosto de Deus, se apresentar diante a face de Deus. E como é assim uma coisa já assim impactante, que um sacerdote que vem de peregrinação de Jerusalém, que vem de ter tinha esse encontro com Deus, está cumprindo o primeiro mandamento, aquele de Deuteronômio 6, né? Amar a Deus de todo o seu coração, mas não reconhece o seu próximo, né? E o nome é semi-morto. Depois aqui Lucas nos fala de um segundo homem, que se trata de um levita, né? E a mesma situação. Levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Então, aí já não precisa repetir mais o evangelista Lucas, já com duas vezes, então nos deixa entender que é uma situação, uma repetição. Então, significa, detrás dessa repetição, que é uma postura que se repete, uma postura, a mesma situação. Não precisa repetir mais, né? Então, dois homens que conhecem a lei, que são religiosos, que vêm de peregrinação de Jerusalém, que vêm de encontrar a face de Deus, não reconhecem a face desse homem. Um homem que ainda fica ignorado, né? Então, é uma coisa... Espera aí. Vocês estão vendo minha tela? Sim, ótimo. Aí, eu tinha dúvidas sobre... Porque dice que aqui minha tela está pausada. Mas vocês estão vendo, né? Ótimo. Então, vejam que é muito cessante, né? Esse encontro entre esse homem semi-morto e estes dois homens religiosos, né? Um levita. E depois chega este contraste, um samaritano, nos fala aqui a parábola. Diz um samaritano, certo samaritano em viagem, porém chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Então, quem são os samaritanos? Os samaritanos para os judeus são os heréticos. Então, aqui tem um pouco de conhecimento da Escritura Santa. Quando se está realizando, estava todo esse reino unido, aí as 12 tribos de Israel, e depois aconteceu o primeiro rei do povo de Israel é Saul, e este homem então vai se revoltar e vai seguir essa situação. Davi, o rei Davi o trono vai estar em Jerusalém, e uma parte das tribos de Israel vão seguir o rei Saul, depois vão se unir todas estas tribos, e vai existir um cisma no tempo de Salomão. Salomão é filho de Davi. E no final do seu reinado, a morte do Salomão e com seu filho Roboão,
vai existir um cisma. Então, vão ficar 2 tribos somente para, vamos dizer, para toda a casa de Davi, né? A descendência de Davi, então que Judá e uma parte de Benjamim, aí vai ficar, e as outras 10 tribos, que vamos falar Efraim, porque Efraim é a tribo a qual pertencia o rei Saul, e todas as demais vão se unir e vão conformar o reino de Israel. Então, 10 tribos, rei de Israel, aí, e eles vão se instalar em Samaria. Aí, quando realiza este cisma, existe este primeiro que vai ser Jeroboam, que vai ser o rei aí e vai criar um lugar para que ofereçam seus sacrifícios. Então já entrou na heresia, porque Deus pediu que o único lugar onde se realizam os sacrifícios é em Jerusalém. E Jeroboam realizou sacrifícios em Samaria. Então, aí vemos essa divisão, esse cisma do povo de Israel. Então, Israel vai ser reconhecido no Reino do Norte, e a sede está em Samaria, e em Jerusalém, a casa de Davi, toda esta descendência do rei Davi. Então, vemos que este samaritano pertence aos heréticos. Nós poderíamos falar hoje, quem seria? Pense aí em uma testemunha de Jeová. Pense aí em um crente, né? Todos nós católicos, fervorosos, vamos à missa e estamos aí indo a todos os santuários e somos bem católicos e gostamos da liturgia, etc. E uma testemunha de Jeová, nos encontramos a dar algum tipo de auxílio. E nós, ou pense aí, não pense em você, pense em um sacerdote, pense, não sei, em mim, em um sacerdote que não dá o auxílio, né? Esquecem, normalmente, aquele que contempla a face de Deus, né, é levado a realizar esse auxílio, mas não, o padre não realiza auxílio, e quem vai realizar esse auxílio? Uma testemunha de Jeová, né? Uma testemunha de Jeová, que está na heresia, que está fora da comunhão, que eu não vou me juntar muito com aquelas testemunhas, com aqueles crentes, né? Não vou me colocar muito, porque são heréticos, porque não estão na verdadeira doutrina. E vejam que este samaritano, então já temos aí uma figura, e Cristo está utilizando esta figura. Então Cristo está inventando também esta parábola, este relato, né? Así de una manera que contrasta bastante entre entre un sacerdote, entre un levita y un herético, un samaritano. Un samaritano que no debería, porque no tiene conocimiento de la ley, es aquel que va a realizar ese acto de caridad. Y vean, aquí un detalle de escritura, aquí nos habla en el versículo 33, dice que un samaritano, atravesando ese lugar, vio y prosiguió. Certo samaritano em viagem, versículo 33, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aqui está traduzido assim, moveu-se de compaixão, mas também pode ser traduzido assim, que teve as entranhas removidas. As entranhas removeram. Eu penso a uma mãe, né? As mães assim têm essa qualidade de que o filho não está bem, não sei o quê, e sentem que está aqui no seio sentem toda a emoção, sentem de dentro, né? E às vezes uma mãe, claro que vai dar a vida e prefere morrer por os filhos que os filhos morrer, né? Assim é uma mãe. Então tem umas entranhas, porque e o pai pode estar dizendo que você está maluca, calma. Não, 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 não. Meus filhos, né? E sente que as entranhas não dão para mais, né? Então, veja, esta expressão aqui está traduzida assim, compaixão, sentiu compaixão, moveu-se de compaixão. São entranhas, né? Então, aí, entranhas removidas. Essa expressão de entranhas removidas, sentiu compaixão, só aparece 3 vezes no Evangelho de Lucas. 3 vezes.
es que eu notei as referências. Sí, aquí noté. Está en Lucas 15, que hoy conocemos, Lucas 15. Aquí voy a dar esas referencias. Entonces, voy a colocar aquí. Entonces, compasión o entrañas, ¿no? Entrañas removidas. Entonces, está aquí que estamos en Lucas. Estamos en Lucas 10. Mas también encontramos en Lucas 15. ¿Cuál es Lucas 15? Capítulo 15, o filho pródigo, ¿no? Entonces se lembran de aquel pasaje cuando o pai, vamos a leer solamente esa parte, Lucas 15, dice, aí versículo 20, ele ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão. Então, entrañas removidas, ahí está. Encheu-se de compaixão, versículo 20. Lucas 15, versículo 20. Segunda vez que aparece. Y otro es Lucas 7. ¿Cuál es el capítulo 7? Es a viuva que perdió su filho y Jesús va a hacer un encuentro ahí. Entonces está Lucas 7, versículo 11. Y vean ahí Jesús que van a enterrar el filho único de esa viuva, ¿no? Y vean cómo aquí dice, cuando versículo 13, o Señor ao vela ficou conmovido y dícele, no llores. Aquí está traducido como conmovido, es la misma palabra de entrañas removidas, sintió compasión. Jesús sintió compasión cuando vio esa mãe que perdió su filho único y que está levando a enterrar, y Jesús dice, no llores, ¿no? Y ahí va a resucitar a ese filho da viuva de Naín. Entonces, 3 veces aparecen esas entrañas removidas en el Evangelio de Lucas. Y ahí ya comenzamos a entrar en esa parábola ainda más. Jesús está respondiendo a pregunta de quién es meu próximo. Aquí yo coloco, porque esa va a nos servir. Vean. ¿Quién es o meu próximo? Queriéndose se justificar. Entonces, ¿quién es que va a recibir? Podemos colocar aquí de lado. ¿Quién es aquel que va a recibir minha caridade? ¿Qué es el primero que va a recibir minha caridade? ¿No? ¿Quién? ¿Quién es llamado a recibir minha caridade? La pregunta del legista. Y vemos que a los pocos estamos entrando y no se trata algo así, ¿no? Y una pista nos lleva que ese samaritano que siente compasión, ¿no? Y que va a multiplicar las obras de caridad, que va a colocar los gestos adecuados, ¿no? No se, está fuera de la ley, no es una cosa de ley, porque es un samaritano. Entonces Jesús no quiere destacar ese aspecto, ¿no? Realizar a caridad no entra, si yo puedo hablar así, en la ley, ¿no? Se trata de una cuestión de compasión, de sentir las entrañas removidas. A caridad ahí está, entrañas removidas. Y vean que ese samaritano va a colocar estos gestos, ¿no? Entonces, sintió compasión, sintió las entrañas removidas, aproximó-se, cuidó de sus llagas, derramando óleo y vino, después colocó en su propio animal, condució a hospedaría y dispensó-lhe os cuidados. No día siguiente tiró 2 denarios y dio ao hospedeiro, dizendo, cuida dele, e o que gastares a mais, en meu regreso te pagarei. Entonces vean que a caridad o las entrañas removidas de este hombre va a colocar todos esos gestos de misericordia, gestos adecuados, gestos delicados, que va a tomar no hombre na sua particularidade, ¿no? Entonces va a dar lo que está precisando, cura as feridas, o coloca no seu animal y o leva a hospedaria, ¿no? Entonces,
esta es la parábola. Sentido moral. Esperen ahí, ¿tienen una pregunta por ahí? ¿No? Está bien. Sentido moral. Entonces, ¿cuál sería el sentido moral? Vemos. Está fácil, ¿no? Tomar cuidado del otro. A leitura moral é essa. Tomar cuidado do outro, praticar. Então, aí vemos dar auxílio, né? Mas, lembremos-nos o que tínhamos falado, não é o primeiro sentido. Aí está. Vejam que o primeiro sentido, e aqui vou a colocar isto, o primeiro sentido que essa parábola nos deve dar, aqui, é o sentido cristológico. É o primeiro sentido. Sentido, aqui vou a colocar assim, primeiro sentido cristológico. Quer dizer, e isso é muito importante para nós, aqui o professor Fabre, ele se apoia nos padres da igreja, né? E, sobretudo, em Santo Agostinho, para dizer que Santo Agostinho, se você tem a oportunidade de olhar a primeira página do comentário de Santo Agostinho nos Salmos, o primeiro Salmo, e assim, de imediato, Santo Agostinho fala, este Salmo, esta pessoa, está aqui, o salmista está falando de Cristo. E Santo Agostinho tem esse reflexo de imediatamente fazer uma leitura cristológica. Então, o que significa uma leitura cristológica? Significa encontrar a Cristo dentro. Onde está Cristo? Onde está Cristo escondido nessa parábola? Né? Então, vejam, e aqui já podemos dizer que Cristo, nessa parábola, está falando de si mesmo. Cristo fala de si mesmo. Então, isso já muda, hein? Não se trata de, em primeiro lugar, o sentido moral, se trata, em primeiro lugar, de encontrar a Cristo escondido, criptado, nessa parábola. Onde está Cristo? Vocês já estão vendo, né? Então, vamos aos poucos, porque Jesus pode ser esse samaritano, porque, efetivamente, Jesus vem de longe, vem do seio do Pai para se casar com essa humanidade, né? Para dar auxílio a essa humanidade semi-morta, né? Venha dar auxílio. E aí sentimos assim um conforto, né? E nossa fé em ato. Então não se trata de um sentimento, sino se trata da palavra de Deus. Cristo nos está revelando seu mistério. E seu mistério é que ele é o samaritano que vem dar auxílio à nossa humanidade semi-morta. E nos encontramos em uma situação muito parecida, né? Quem dentre nós não se sentiria semi-morto pelas situações que podem estar acontecendo hoje na sua vida ou aos poucos na sua vida? Quem dentre nós não gostaria de receber o auxílio divino? Porque você pode ter uma dificuldade muito grande no corpo, uma dificuldade muito grande na família, uma dificuldade que nos leva a um estado de fraqueza tal que nos encontramos semi-mortos. Então, esta parábola é para ti. E como Cristo é verdade e nos fala a verdade e não pode se mentir e não pode nos mentir, nós acreditamos a esta parábola, a esta palavra. Jesus vem a nos auxiliar. É o samaritano que vem tomar conta de nossa humanidade semi-morta. Então, vejam, já temos um grande tesouro. Vean como esta meditación, le vamos meditando 1h30, ¿no? Para llegar a esta idea principal, a esta afirmación. Y nuestra fe, entonces, nos hacemos un acto de fe y confianza. Señor, yo creo que usted quer me auxiliar.
porque estoy semi-morto. Entonces vean que el primer sentido no es sentido moral, es sentido cristológico. Cristo está escondido ahí. Entonces Jesús se aproxima da humanidade ferida. Jesús tem as entrañas removidas. Jesús tem as entrañas removidas, está cheio de compaixão por nós, por nossas situações que nos encontramos, né? Não podemos duvidar disso. Então, ele se faz o próximo de nós. Ele se aproxima de nós, né? E seguimos aí, diz que vai verser vinho e óleo. Vinho e óleo. E aí, seguindo com essa leitura dos padres de igreja, aqui vamos encontrar outro sentido, que vou marcar aqui, que segundo outro sentido que nos pode ajudar, as parábolas é o sentido sacramental. Coloco em desordem, né? Sacramental. Sentido sacramental. Por quê? Porque o vinho e o óleo representa, o vinho representa o que? Eucaristia. E o óleo representa o batismo, né? Aí, você se dá uma olhada no seu catecismo, ou se vê aí os padres da igreja, é o que representa. Então, temos aí que a parábola também nos dá um sentido, nós ter essa visão, onde estão os sacramentos aqui, né? Claro, não significa que em todas as parábolas vamos encontrar todos os sentidos, né? Mas nós temos que ver quais são. Neste caso, para esta parábola, Cristo está aí, e em todas as parábolas Cristo vai estar presente, né? Podemos estar certos disso. Os sacramentos, neste caso, aqui estão presentes, pode ser que em outras parábolas não se encontrem tão explicados, explícitos como aqui. Então, tem esse sentido sacramental. E depois diz a parábola, o Senhor o tomou, derramando óleo e vinho, depois colocou em seu próprio animal e conduziu à hospedaria. O que é essa hospedaria? Né? A hospedaria, então vamos aqui tomar outro sentido, a hospedaria representa a igreja. Então temos um sentido eclesiológico. Onde está a igreja escondida nessa parábola? Né? Onde está? A igreja está representada pela hospedaria. Então, Jesus, para tomar conta desse doente, e onde hoje o leva à igreja. Dá os sacramentos, batismo, eucaristia, né? E é a igreja, veja aqui, porque é hospedeiro, hospedaria, dispensou-lhe cuidados. Então, é a igreja que vai tomar conta dos homens feridos, né? Cristo, quando quer curar a alguém, o leva à igreja. Vejam aí, já temos muita luz, né? Depois diz que toma 2 denários, dá, e fala assim, cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso eu te pagarei. Então, aí vai gastar, quer dizer que Cristo dá o que ele tem, né? Cristo dá o que ele tem, mas também podemos já aplicar também assim para nós, né? Mesmo sendo leigos, padres, todos somos batizados, nós damos daquilo que recebemos, né? E que vamos a dar? Pois nosso batismo, né? O que temos. Então, não temos essa graça de nosso batismo, e o que damos. Então, vemos aí, só para completar os sentidos, aqui nesta parábola ficam claros estes, no sentido cristológico, sacramental, eclesiológico. Vou a colocar outros aqui como sentido, só para completar a lista, o sentido escatológico, que é sentido escatológico, escatón,
Entonces, una palabra que viene do grego que significa fin. Entonces, tiene que ver sobre los últimos fin, ¿no? Que tiene que ver con los fin dos tempos, un sentido con los fin dos tempos. Y vamos a ver que las últimas parábolas, ahí de Mateo 25 para cima, ahí tiene más ese sentido que podemos encontrar, ¿no? Entonces se lembran cuando, a ver, solo para que tengan, vamos a Mateos 25, ¿no? Y vean último juramento, estas parábolas de Mateo 25, aquí son colocadas así, parábolas de las 10 virgens, parábolas de los talentos y último juramento, ahí vemos bien más ese sentido escatológico, ¿no? Sobre el fin. Ahí vean cómo comienza a última de estas parábolas, dice, cuando el Filho do Homem vier en su gloria, capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos como ele, então se assentará no trono de sua glória. Então, ela nos está colocando nesses fim último, né? Então, um sentido escatológico, aqui vou colocar, sobre o fim último, ou últimos fim. Escatológico. Outro sentido, vamos a encontrar nas parábolas, que é um sentido, no sé si así se escribe, pneumológico. Entonces, pneuma, que en griego, pneuma, que tiene que ver con espíritu. Entonces, podemos hablar aquí un sentido en el cual tiene que ver o Espíritu Santo. Fenomenológico, un sentido do Espíritu Santo, onde o Espíritu Santo está presente. ¿Ve? Y terminar con un sentido moral. Me vean que ese moral llegó no final. No es la primera cosa, ¿no? Entonces, nós temos que aprender aos poucos a encontrar a Cristo nas parábolas, a encontrar a igreja nas parábolas, a encontrar os sacramentos, né? A encontrar o Espírito Santo. E depois o sentido moral. E este sentido moral, aqui, vamos a colocar el sentido moral A, tiene que ser un sentido moral espiritual y un sentido moral B, individual. Entonces vean ya o que a parábola, ¿eh?, nos lleva a comprender. Entonces vean cuántos sentidos tiene a parábola, ¿eh? Y nós apenas ficamos no sentido moral y lo reducíamos bastante. Mas vemos que ahí tiene varios sentidos. Solo para terminar esos dos sentidos. Entonces ya tenemos ahí esos aspectos que van a ayudar a leer las parábolas, ¿no? Y cada vez que estemos leyendo una parábola vamos a retomar esos aspectos así para tener ahí y comprender. Entonces vean que después Cristo, voltemos a nuestra parábola, vean, estamos ahí y versículo 36, Cristo pregunta a ese legista, qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Veja, escutemos bem a pergunta. Qual dos três, em tua opinião, foi o próximo? Foi o próximo. Aqui vou apagar isso para ter espaço. Não. Bom, desfazer. Este de aqui. A pregunta, si se lembran, aquí voy a colocar de este lado. A pregunta que colocó el legista era, ¿quién es meu próximo? ¿Ne? ¿A quién, si podemos traducir, quién es merecedor de minha caridade? Minha família, minha filha, morador de rua, ¿quién es o meu próximo? Y vean cómo Cristo responde por una parábola y después volta con una interrogación. Eso está muy bonito y profundo. Cristo nos pregunta, por medio de su legista, nos pregunta quién.
Vean, él nos pregunta, ¿quién, cómo está? ¿Cuál se mostró próximo? ¿Eh? Como está aqui na Bíblia, foi, dice, qual dos três foi o próximo? Qual foi o próximo? É que vocês veem a diferença de pergunta? É que é a mesma ou é distinta? Dice, quem é meu próximo? Não. Aqui diz Jesus, qual foi o próximo? Quem se mostrou o próximo desse homem? Vejam que é distinta, não é a mesma pergunta. Não vai ser quem é merecedor de minha caridade, quem vai receber minha caridade, não é essa pergunta, sino como me mostrar. Então, aqui receber, então, como me aproximar. Aqui, receber, vou colocar aqui. Como me aproximar. Essa é esta pergunta. Qual foi o próximo? Quem se mostrou o próximo daquele homem? Quem se mostrou o próximo? Então, como se mostrar próximo? E vejam que com esta pergunta, Jesus nos está mostrando que não se trata de uma hierarquia na caridade, não se trata de quem vai receber minha caridade, sino como me mostro, como me manifesto próximo do outro. Como meu coração se aproxima do outro. Né? Então vejam que não é a mesma pergunta. E aqui está muito forte isso, porque Cristo responde por uma imagem religiosa e, ao mesmo tempo, coloca uma interrogação. E isto achei é muito próprio de Cristo. Né? Cristo vem aqui para acordar nossas consciências. Vejam como atua com quanta delicadeza. Cristo não está obrigando a ninguém. Aqui neste legista, não está dizendo, você deve fazer isso, e se você não faz caridade, você vai no inferno. Ele não tem esse discurso moral, não tem esse discurso moral. Está respondendo a uma interrogação, e dessa interrogação, ele coloca uma interrogação a esse legista. Né? Mas vejam aqui, só a palavra de Deus, só Cristo, não? Com essa inteligência, assim, vejam quanta sabedoria, é o Filho de Deus, né? E homem, toma essa pergunta, responde e coloca uma pergunta que só ele pode responder em consciência. Qual foi o próximo? Como você se está aproximando de aquele que está precisando de ti? Mas para isso, lembremos-nos que para se aproximar, aqui está isto, né? O que tínhamos falado, que vou colocar aqui, entrañas removidas. Quer dizer que nós não podemos fazer a caridade se não estamos cheios de compaixão. Você não pode dar um auxílio. Eu não posso dar auxílio se não tenho minhas entranhas cheias de compaixão. Se não sinto compaixão, vai ficar uma lei, como este legista, vai ficar, quem é meu próximo? Ah, eu tenho que fazer caridade ao morador de rua? Sim. Quantas vezes? Uma vez por semana? Tá bom. Quanto tempo? Que tenho que levar? Ah, tá bom, já cumpri. Já, fez minha caridade. Não, não é assim tão fácil, que é o que estava esperando o legista. Quem é meu próximo? Diz, não, como você se mostra próximo do morador de rua? Como você se mostra próximo de seu irmão, de seu marido, de sua filha, de sua irmã? Como você se mostra próximo? E para se mostrar próximo, você tem que ter as entranhas removidas. E para as entranhas removidas, que precisamos? De uma intimidade com Cristo, porque Cristo tem as entranhas removidas. Nós, sejamos honestos, não nos deixamos comover tão fácil, sobretudo num mundo como o nosso. Sejamos honestos. Mesmo os padres hoje têm agendas, minha agenda está cheia. Então, não tenho tempo de fazer caridade. Eu não tenho tempo de visitar os moradores de rua. Eu não tenho tempo, porque tenho muitas coisas. Veja, então não é uma questão de lei, não é uma questão de
como este legista, ¿no? Que vean cómo nos toca a Cristo, cómo nos alcanza, cómo a luz entra, ¿no? No se trata quién es merecedor de minha caridade, mas como você se está mostrando próximo de aquela pessoa. Com entrañas removidas, e para ter as entrañas removidas, precisamos de intimidade com Cristo. Vejam, então, não se trata de escolher o seu pobre, sino de fazer essa caridade com Cristo. Então, nos mostrar delicados, amados, um coração humilde, como aquele de Cristo, né? E todo isso vai ser fruto da caridade. Então, e o próximo é todo aquele que me encontro no meu caminho, né? Aí, essa parábola diz, estava em caminho. Então, o próximo é aquele que se apresenta a mim. Então, vejam, já para, estou terminando, para deixar algumas perguntas aqui. Então, vean cómo esta parábola, estábamos hablando que las parábolas tienen, es un movimiento, ¿no? Un movimiento tiene una situación inicial, tiene una situación final. ¿Cuál es la situación inicial en esta parábola? Un hombre bajaba, ¿no? Descendía de Jerusalén a Jericó. Situación final, aquí un samaritano va a hacer esa caridad y se muestra próximo, ¿no? Mas vean que podemos resumir que a situación final, a situación inicial, encontramos também nessa pergunta, nessa resposta daquele legista. Como você encontra na lei? Amar a Deus de todo o seu coração, de todo. Ele sabia esse mandamento, mas não se mostrou próximo daquele homem semi-morto. Qual é a situação final? Um samaritano que tem compaixão. Esse samaritano é o nome da misericórdia. Cristo, não podemos falar. E todos aqueles que têm essa intimidade com Cristo. Situação inicial, falemos assim, Antigo Testamento, Deuteronômio 6. Situação final, misericórdia, homem misericordioso, Novo Testamento, intimidade com Cristo. Entre os dois, que existiu? Uma conversão. Somos, e é o que tem, outro das parábolas, aqui vou colocar, outro, você completa a sua lista, que estamos, aqui vou colocar com este coração azul, porque tem que ver com as parábolas. Então, vejam que as parábolas, um dos efeitos das parábolas é produzir esse movimento interior, né? Desfocar movimento, vou colocar assim, movimento interior. Desfocar, mudar de foco. Temos que nos abrir a outra realidade, não ficar na mesma, né? Movimento interior, aí vou colocar assim, e desfocar. Então, temos que tirar o foco. Então, as parábolas, vejam como tem um ensinamento muito prático, né? Somos levados a nos converter, né? Então, uma mudança de postura, movimento interior e desfocar. Depois vamos mais adiante, né? Ver quais são os outros efeitos das parábolas e seguir olhando alguns elementos que nos ajudem a compreender. Mas vejam que eu retomar este tema com vocês, porque era uma aula que eu tinha assistido tempo atrás. Me parece que acho, pelo menos 9 meses atrás, eu participei dessa aula e fiquei assim muito emocionado. E eu tinha no coração assim de partilhar, assim, dizia, como gostaria que a gente pudesse encontrar essas aulas, e como são aulas realmente para estudantes, né? Assim, aulas assim sérias e todo, né? Que eu acompanhei. E então eu tinha esse desejo de igual como gostaria partilhar isso com a gente daqui, né? Porque aí eu fiquei muito tocado com isto que estou aqui falando para vocês e conhecer Cristo, né? E como através das parábolas, que são ensinamentos assim bem concretos, nos leva a esse conhecimento, a esse amor, né? Essa luz que entra, essa luz que entra. A próxima, aqui vai deixar um pouco,
vamos a comenzar con eso de desfocar, ¿no? Y vamos a ir avanzando así aos poucos. Claro que no vamos a ver todas esas parábolas. Aquí apenas aí então recem para que eu possa escolher entre todas essas parábolas. Vocês podem me enviar uma mensagem também, porque se tem aí que você gostaria de entrar em uma parábola, então vamos a dar um tempo a essa parábola, né? Nossos encontros. Ahorita levamos 1h45. Pode ser, porque é pouco tempo, né? Então vou aí, de acordo aos seus pedidos. Então você já pode me enviar uma mensagem, leia a Bíblia, reze, y usted dice, vamos, gustaría estudiar esa parábola, ¿eh? Y ahí yo voy a retrabalhar y seguir avanzando hacia los pocos para que meditemos juntos esas parábolas y encontremos esos elementos que nos van a ayudar a leer de una manera, voy a hablar así, inteligente, con más atención, las parábolas. Então, muito obrigado. Agora, se tem perguntas, é o momento.